Pois é, Jesus Cristo, que se colocou ao lado em solidariedade profunda com os bodes expiatórios do seu tempo, libertando-os, salvando-os, acaba tornando-se ele bode expiatório da sociedade hebraica do seu tempo. Na paixão de Jesus, acontece o fenômeno do bode expiatório, da maioria, da coletividade que se une no ódio contra um alvo comum, no caso, o Cristo. Jesus se torna bode expiatório. René Girard, que havia se encantado com o estudo da Sagrada Escritura, desde o livro do Gênesis, e que a estudou com objetivos antropológicos, porque ele não é exegeta, biblista, não é um estudioso da Bíblia como biblista, na paixão encontra o ápice de todo o seu estudo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi condenado por 2 processos. Um religioso, no Sinédrio, assinado por Caifás, sumo sacerdote, né? O próprio Caifás já disse no Evangelho, é melhor que um só morra do que toda a nação perecer. A frase de Caifás tem em si toda a estrutura vitimária, a estrutura do bode expiatório, de sacrificar um para pacificar todos. E o segundo processo que Jesus é condenado é político, pelo governador romano Pôncio Pilatos, onde Jesus é acusado e condenado por insurgência contra Roma. Segundo a acusação, dizia ser rei dos judeus e queria insurgir contra Roma. Os 2 processos são forjados, são falsos, né? E Jesus é condenado à via crucis, a pena capital dos romanos na cruz. Ele é um bode expiatório. Há contra Jesus uma unanimidade, as pessoas ligadas ao poder religioso, ao poder político, clamam o seu sacrifício, a sua execução. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pergunta para a multidão, solta o Barrabás ou solta Jesus? O povo diz, Barrabás, Barrabás. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o, açoita-o. Há claramente um fenômeno de uma maioria contra um único alvo. E isso por razões forjadas. Acontece que na paixão, segundo o olhar de René Girard, o velho mecanismo vitimário é desmascarado, é descortinado. No livro Coisas Ocultas, desde a fundação do mundo, Coisas Ocultas é um versículo de Mateus. Quais seriam essas coisas ocultas? É o mecanismo do bode expiatório, o mecanismo da religião violenta presente na história da humanidade. Girard entende que na paixão, este mecanismo antigo, usado pelos seres humanos, de projetar sua ira, raiva, ódio e agir violentamente contra um alvo, é desmascarado, é descortinado. O próprio Jesus Cristo tem consciência desta ilegitimidade da sua condenação. Jesus, no Getsêmani, se oferece como um dom de si mesmo. Jesus, rezando, diz, Pai, a minha vida ninguém a tira, mas eu a dou, entrego-a livremente por amor.
e que o sacrifício da minha vida, a minha paixão, sofrimento, seja um dom de amor, uma entrega de amor, na linha do servo sofredor de Isaías. Jesus se entrega por amor como um cordeiro para ser imolado e deseja que sua entrega purifique as pessoas. Vejam bem, os monoteísmos abraâmicos sempre usam da violência para purificar. A pessoa se purifica usando violência. No caso do judaísmo bíblico, a mesma coisa, o sacrifício dos animais no templo, a purificação. Jesus Cristo rompe esta lógica de sacrificar projetando violência sobre alguém. Ele se oferece no lugar. Ele se entrega por amor como um cordeiro a ser imolado. Nós temos que entender que, do ponto de vista cristão, o que nos salva não é a violência, não é a tortura da cruz, o deboche, as cusparadas, toda aquela cena trágica, violenta. A cruz é horrorosa em si, porque é extremamente violenta. Tanto é que um romano, cidadão romano, não era sentenciado à cruz, só os estrangeiros, os escravos. A cruz é cruel. O que nos salva não é a violência, mas o amor. É o amor com que Jesus percorre o caminho da paixão até o Gólgota, este amor único, este amor de Filho de Deus, este amor das 7 palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É este grande e perfeito amor de Jesus que nos salva, segundo a soteriologia cristã. Muito bem, Jesus Cristo, que morreu na cruz, crucificado, em situações dramáticas, ficou sozinho, os discípulos fugiram, só ficou ali algumas mulheres, o discípulo amado, Jesus abandonado, bode expiatório, mas o ciclo mimético não se fecha, porque Jesus morre como bode expiatório. Descarrega-se sobre ele todo o ódio e toda a violência. Jesus é sepultado no entardecer da sexta-feira, permanece no ventre da terra, sexta à noite, sábado o dia todo, sábado à noite, e no domingo de madrugada, eis a grande notícia do cristianismo. Como dizia o Papa Santo João Paulo II, as mulheres felizardas que na madrugada foram ao túmulo para ver o corpo morto de Jesus pela última vez, transmitem a notícia mais revolucionária de toda a história da humanidade. O crucificado está vivo. Mas a ressurreição de Jesus não é igual àquilo que acontecia no sagrado violento, onde a maioria sacrificava o bode expiatório. Aí a comunidade ficava bem, poxa vida, estamos em paz, acabaram os nossos conflitos, as nossas raivas, divisões, estamos em paz. Como estamos em paz? Porque sacrificamos o culpado. E tirando o culpado do nosso meio, nós estamos bem, estamos unidos. E aí a própria comunidade, os assassinos, acabavam divinizando o maldito. O maldito se tornara bendito. Era uma idolatria, uma transcendência criada da violência, criada pela violência. E depois de um tempo, naturalmente, a comunidade voltava a ter crises, a ter desentendimentos e novamente descarregava sobre um culpado. No caso de Jesus, o ressuscitado, não acontece isso. O ressuscitado é obra de Deus. É uma ação trinitária. Deus Pai, através do Espírito Santo, ressuscita o corpo morto de Jesus. O corpo morto de Jesus, do ponto de vista sociológico, antropológico, é resultado do mal deliberado, articulado, da violência, do mimetismo humano. Deus
ressuscitando o corpo morto do Filho, Deus Pai, está interferindo pessoalmente na história de maldade do homem e dizendo que a última palavra sobre o caminho humano é de Deus. O ponto final é de Deus e não das estruturas antropológicas perversas, obscuras, não claras para o próprio homem. O ressuscitado também não ressuscita para uma vida terrena. A ressurreição de Jesus não é igual à ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, depois de alguns anos morreu de novo. Lázaro voltou a viver a vida terrena. O ressuscitado é a inauguração de um novo gênero do existir, de uma nova modalidade da condição humana. O ressuscitado não morre mais, mas inaugura, como eu disse, um novo gênero do existir. Ele é o primogênito da nova criação. As contradições humanas, o ódio, a violência, a maldade, as injustiças, qualquer forma de perseguição, não tem mais poder sobre o ressuscitado, né? Ele inaugura um novo jeito de viver, né? Portanto, o próprio centurião romano que acompanhou Jesus lá no caminho da cruz reconheceu a sua santidade e a ressurreição colocou fim ao ciclo mimético e revelou para o homem aquilo que éramos nos primórdios, aquilo que somos hoje e aquilo que seremos amanhã, né? O mecanismo vitimário é descortinado para a humanidade na paixão e ressurreição de Jesus.